carreira de uma pessoa parece ir bem para quem vê de fora. Mas se você entrar na mente daquela pessoa, vai perceber que ela não acha que merece estar onde está. Dentro dela existe autocobrança, inércia e o hábito de se comparar com os outros. Esse comportamento tem nome: Síndrome do Impostor. E é disso que a gente trata hoje aqui no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para a conversa de hoje, a gente tem a satisfação de receber dois convidados, na verdade um convidado e uma convidada, para esse papo que vai falar, entre outras coisas, de síndrome do impostor, mas a gente vai um pouquinho além disso. Henrique Bueno é o nosso primeiro convidado, CEO do Roubin Institutes, que é uma instituição educacional global dedicada a estudo, prática e ensino da ciência da felicidade, que está muito em voga hoje nas empresas. O Instituto é americano, fundado por um professor de Harvard, está no Brasil desde 2019. Henrique, muito bom receber você aqui. Muito prazer ter você no Robert Half Talks. Obrigado por aceitar o convite. Prazer é todo meu, Cássio. Estou muito contente em estar aqui, muito feliz em estar acompanhando aqui você e a Maria nesse programa. A gente também está muito feliz. E a Maria é a nossa diretora associada aqui da Robert Half, que já participou outras vezes conosco. E hoje, com muita alegria, eu anuncio que ela está de volta. Tudo bem, Maria? Oi, Cássio, tudo ótimo. Obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer muito grande participar aqui com vocês. E hoje vou ter a oportunidade de também aprender com o Henrique. Estou bastante feliz. Eu também. Essa dupla Maria Sartori, da Robert Half, e Henrique Bueno, do Roubin Institutes, que vão trazer hoje esse conhecimento que a gente precisa ter cada vez mais em mente, porque as empresas demandam, o mercado demanda isso, né? Então deixa eu começar falando pelo tema que eu anunciei aqui, que é a síndrome do impostor. Eu peguei um texto aqui da UFMG que define síndrome do impostor da seguinte forma: ansiedade, insegurança e dúvidas quanto à própria capacidade. Esses sentimentos podem ser comuns quando se inicia uma nova jornada profissional, mas cuidado, os sintomas são constantes. Pode se tratar de um fenômeno psíquico, conhecido como síndrome do impostor, mas de impostor não tem nada. Essa é a definição que eu peguei aqui de uma fonte segura, que é o FMG. E, Henrique, eu queria jogar então a bola para você. Vamos tirar um pouco da definição aí mais formal e tentar trazer isso para a prática. Quando a gente fala de síndrome do impostor, do que a gente está falando? O Cássio, inclusive algo muito mais comum do que a gente imagina e tem aumentado muito hoje em dia nas empresas, talvez até mais durante essa pandemia, que muita coisa mudou, mas é uma sensação constante de que você não é bom o bastante, de que você não está pronto para os desafios, de que daqui a pouquinho vão descobrir que você está no lugar errado e você vai ser mandado embora. Né? Eu confesso que, inclusive, durante o meu tempo como executivo em multinacionais, eu passei por essa síndrome bastante. Né? Eu costumava dizer para minha esposa, toda vez que tinha uma avaliação de desempenho, que agora sim eles iam descobrir e iam me dar o recado de que eu estava no lugar errado e eu ia mandar embora. E aí eu passava pela avaliação de desempenho e geralmente era promovido. Então é uma sensação estranha, você não percebe as qualidades que tem, não percebe as entregas que você faz e você sente o tempo inteiro que daqui a pouquinho alguém vai descobrir que você não devia estar lá, de que você não está preparado para esse local que você se encontra. A sua capacidade não é o suficiente, você não preparou o suficiente, outras pessoas são melhores que você, tem uma comparação social quase que constante, os outros são melhores do que eu. Então é esse medo, né, de ser descoberto e aí, de repente, a casa cair e você passar aquela vergonha de ser descoberto. Então, é uma situação bem ruim e a gente tem percebido que cada vez mais pessoas têm passado por essa experiência. Então, e é uma experiência, é uma sensação falsa, né? Porque não tem do que ser descoberto na maioria dos casos, né? Você está ali
atuando normalmente, né? Você não é o picareta da história, mas dá essa sensação. E o quanto isso é comum, assim? Maria, deixa eu jogar essa bola para você. Você, na Robert Half, lida com diversas empresas, diversos candidatos, é o tempo todo vocês nesse mundo, imersos nesse mundo, né? O quanto você percebe isso nas pessoas ou já captou esses sinais na sua experiência profissional? Aqui eu não estou nem falando de uma resposta científica que você possa dar. Estou perguntando mais da sua experiência. Quanto te parece comum isso? É interessante porque o Henrique deu a experiência pessoal que ele teve e, na verdade, Cássio, é extremamente comum e eu te diria que 100% dos profissionais com quem eu já tive oportunidade de conversar a respeito estavam se sentindo impostores ou em algum momento da vida profissional deles, eles se sentiram impostores. Então é extremamente comum e 100% dos profissionais ou se sentem ou já se sentiram dessa maneira em algum momento da história profissional, né? Não sendo competentes para estarem no cargo, na posição que estão. E isso causa uma ansiedade altíssima nos profissionais, que acaba, obviamente, comprometendo aí a performance, é inevitável, né? Então é um círculo vicioso essa questão da síndrome do impostor. Ô, Cássio, eu posso fazer um comentário aqui importante? Eu acho que além dessa ansiedade, desse medo, tem um outro grande problema da síndrome do impostor, que é você rompe a grande oportunidade que você tem de aprender muito mais. Porque quando você passa pela síndrome do impostor, você morre de vergonha e de medo de fazer perguntas, né? Eu me lembro que na fase normal, né, da síndrome do impostor, que é no começo de um novo desafio, quando eu comecei numa empresa, logo no início da minha trajetória, a empresa tinha uma conversa que 70% do que ela falava eram com siglas de 3 letras. E eu fingia que eu conhecia todas, que eu entendia a conversa para não parar uma reunião e perguntar o que aquela sigla queria dizer. Então você fica envergonhado de fazer perguntas porque você acha que as pessoas vão perceber que você não sabe e vão lá, ixi, por que eu contratei esse menino? Então isso no longo prazo vai fazendo com que você se sinta intimidado de fazer perguntas e de aprender mais. Então a síndrome do impostor gera um ciclo vicioso de não aprendizagem, de não aprimoramento. Então você é bom, mas você podia estar se tornando cada vez melhor. Mas você limita a sua condição de crescer e de aprender por passar pela síndrome do impostor. Me fez lembrar aqui, eu li uma vez um conto, eu vou chamar assim, na verdade era um artigo em uma dessas revistas de carreira famosas, não lembro se era Você S.A., uma dessas, e a história batia muito com o que você está falando, Henrique. Era assim, claro que é uma história fictícia, mas dizia que perguntaram se ia chover amanhã, né? Então, na empresa. E aí, cada um dava uma resposta, assim, não, com certeza vai, o céu está nublado, o outro, não, eu vi a previsão do tempo, vai ou não vai chover, ou vai e tal. Aí perguntaram para o fundador, que era um cara brilhante, tá, um CEO brilhante, vai chover amanhã? Ele falou, não sei. Então, era o cara que estava tranquilo, né, para responder isso. Agora, quais são os sintomas? Como é que a gente sabe que a gente está passando por isso, por síndrome do impostor, ou quando é que é uma simples insegurança, né? Que acho que é humana a gente ter ali em algum momento, né? Ou até quando é realmente uma deficiência, se você realmente está aquém no conhecimento do que deveria estar, né? Como é que a gente sabe que a gente está passando por isso? Essa é fácil, hein, Cássio? Essa resposta é fácil. Basicamente, são 3 pontos que identificam. Autocobrança em excesso. A pessoa está sempre se autoquestionando se aquilo de fato foi mérito dela, se ela de fato conquistou, se aquele esforço foi o suficiente para atingir um determinado resultado. Então, a autocobrança definitivamente é um dos sintomas. Um sintoma que vem muito em linha com isso que o Henrique estava comentando, né, que ele trava a pessoa, ele impede
que a pessoa continue se desenvolvendo e aprendendo, que é a procrastinação. Então, como ela te congela, você simplesmente para e não faz o que você deveria fazer. Seja uma pergunta, seja uma apresentação, qualquer tipo de procrastinação quando você está muito inseguro, ela é um sintoma da síndrome do impostor. E, não menos importante que isso, o profissional que está sempre se comparando com o outro, né. O mercado de trabalho ele ganha cada vez mais uma aceleração muito forte, e não adianta a gente querer ficar a todo momento se comparando com alguém que está do nosso lado, sempre vai ter, e é bom, na verdade, que tenham profissionais que sejam melhores que a gente. A gente sempre fala, pensando no desenvolvimento do profissional, que o objetivo seu é ser hoje melhor do que você foi ontem, e não melhor do que quem está do seu lado. Então, a partir do momento que você começa a se comparar demais com os demais colegas, existe um problema aí em relação à síndrome do impostor. Perfeito, Maria. Eu diria o seguinte, né? Quando começa a doer demais, quando começa a incomodar demais, porque você sentir que você não fez algo bem feito ou que você não está preparado, e você naturalmente conversar com um colega, conversar com um chefe, bater um papo, perguntar para ele o que eu devo fazer, tem algum curso aqui novo que eu possa. Como é que eu aprendo essas siglas todas, né? Quando você naturalmente lida com as dificuldades que você tem, você está vivendo um processo saudável de aprendizagem, de crescimento. Quando você começa a sentir que você não sabe, mesmo quando você é promovido, né, que inclusive foi o meu caso por um tempo, você sente que você não sabe e você se sente envergonhado de abrir isso para os outros. Eu só abria para minha esposa, né, então eu não conversava com as pessoas como eu me sentia, e eu tentava passar uma imagem de que eu sabia tudo mesmo. Então, se alguém me perguntasse se ia chover amanhã, eu tinha que ter uma opinião. Eu me lembro que eu inclusive dei algumas respostas que eu nitidamente não conhecia a resposta. Eu tinha um sinal muito claro que você está passando por isso, é quando você não sabe, mas você tem que dar uma resposta. Eu tenho que falar alguma coisa. Então eu posso falar uma coisa errada e depois fica com medo da resposta que você deu, mas você tem que responder, né? Então, o processo saudável, você faz pergunta, você fica curioso, você aceita que você é imperfeito, né? Você abre. Puxa, essa pergunta foi muito boa. Não sei. Deixa eu chamar meu time aqui para me ajudar a responder. E se você tem vergonha ou medo de chamar o seu time porque você devia saber mais do que eles, já existe um grande problema aí, né? Porque você, para ser um bom líder, você precisa desenvolver um time muito melhor que você, né? Então, esse tipo de sensação, esse tipo de diálogo interno que você tem, vai dando um sinal muito claro que você precisa começar a se aprofundar, a se entender um pouquinho melhor para tratar esse problema, porque isso está gerando uma dor interna, né? Está gerando medo, insegurança, uma baita de uma ansiedade. Queria falar daqui a pouquinho com vocês da forma de reagir, né? Da solução para o problema. A gente sabe que não é simples, mas deixa eu explorar um pouquinho mais o problema, né? Antes da gente tentar partir para ampliação desse tema. Os gurus são parte do problema, porque quando você fala em síndrome do impostor, sabendo agora o que ela é, ouvindo vocês, você vê que é uma autocobrança, né, como a Maria trouxe, né, o excesso de autocobrança, o comportamento de procrastinação, inércia, e a autocomparação com os outros, as três características, né, Maria, que você trouxe. Mas as pessoas não são uma fraude, né? Quem sofre da síndrome do impostor geralmente não é a fraude, né? E a fraude, às vezes, está ali no mercado, enchendo a nossa cabeça de minhoca, né? Então eu quero dizer o seguinte, eu estou me referindo à parte dos gurus que a gente vê por aí, ou em redes sociais, quando você vai, abre o LinkedIn e fala, putz, esses caras são todos, têm muito sucesso, conhecem muito, sabem muito, né? Isso contribui para essa sensação, porque às vezes aquele cara que está lá, né, ditando regra não sabe nada, né? Mas ele se dá a entender que ele é muito bom, que ele é quem você deveria ser, né? Então, esses gurus ou falsos gurus, que hoje são muito abundantes, pioram isso? Ô Cássio, veja, eu acho que existem bons e maus gurus, como existem bons e maus profissionais, né? Uhum.
alguns vão usar da armadilha do marketing para vender um produto, e às vezes um produto que nem ele conhece muito bem, né, para tentar nos convencer de alguma coisa que não é verdade. Então, mas mais importante do que o guru ser bom ou não, a gente tem que entender que nós temos um processo natural de fazer comparação social o tempo inteiro, né? Então, se o nosso foco é eu tenho que ser mais produtivo, naturalmente eu vou procurar gurus para aprender sobre isso. E se eu olho para uma pessoa que, sendo um bom ou mau guru, né, que é altamente produtivo, eu preciso olhar para esses dois, o mau e o bom guru, primeiro tentar identificar qual que é bom e qual que é o mal, né? Qual que fala a verdade e qual que não tem consistência entre ações e o que ele fala. E segundo, lembrar que qualquer um deles é humano. Qualquer um deles passa por altos e baixos, qualquer um deles é produtivo e às vezes não é. Qualquer um deles, para ser produtivo, tem que praticar autocuidado, tem que dedicar um tempo para descanso, tem que saber. Não adianta você ler um livro de um guru que ele fala que ele vai dormir às 2 horas da manhã e acorda às 4 para sair correndo no Ibirapuera, daí correr por 3 horas, você achar que isso vai servir para você, né? Então a gente precisa começar a entender que quando nós olhamos para grandes personalidades, grandes gurus em redes sociais, eles estão colocando uma foto e não o filme total da experiência deles, né? E a experiência de qualquer um de nós é feita de altos e baixos, de conflitos, de contrastes, né? Então, vamos aprender o que a gente tem que aprender com o guru, inclusive o fato de que é normal eu cair. É normal no processo de eu me tornar mais produtivo, eu aprender que não adianta eu ser só mais produtivo e não ter um tempo de qualidade com os meus filhos e daqui a 10 anos me arrepender das escolhas que eu fiz. Não adianta eu ser só mais produtivo e não parar para ter boas refeições ou para respirar ou para, né, ter uma boa noite de sono. Então a gente precisa primeiro entender que existem maus gurus, talvez eles até tenham alguma coisa boa para ensinar, existem bons gurus e o bom guru ele devia ser bom principalmente pelo fato de que ele mostra a verdade, né? Que ele mostra que é possível ser mais produtivo, sim, mas eu também sou humano, eu também sou de carne e osso, né? Eu, por exemplo, trabalho com felicidade, é a primeira coisa que eu falo. Não é um lugar para se chegar e se você vier ver minha vida, você vai ver que ela é cheia de altos e baixos, como a de qualquer um, né? O que eu estou aprendendo a fazer todo dia um pouquinho mais são escolhas um pouco melhores. Isso todo mundo pode aprender a fazer. O que não quer dizer que eu não tropece o tempo inteiro, como todo mundo vai tropeçar. Mas se você aprender que dá para tropeçar e dá para levantar um pouquinho melhor todo dia, ou às vezes nem dá para levantar tão melhor assim, mas eu aprendi alguma coisa nova, né? Então a gente precisa reconhecer a nossa humanidade, aceitar essa nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade e olhar para os nossos gurus ou para quem a gente quer seguir, entendendo que eles também têm isso, né? Todos nós somos humanos, e se a gente não olhar dessa forma, olhar apenas para aquela imagem postada, ou aquela aula que a gente assistiu, que a pessoa parece perfeita, e querer chegar naquele jeito, a gente vai sofrer bastante, porque não é uma verdade, ninguém vai conseguir viver toda essa experiência desse jeito. Você falou, Henrique, de trabalhar com felicidade, né? Então eu queria jogar para a Maria e para você uma pergunta, ampliando um pouco o tema, né? A gente começou aqui focado muito na síndrome do impostor, que é o tema do podcast de hoje, mas me dá a impressão que a gente está falando de uma parte de um problema maior, né? Que a síndrome do impostor digamos assim, é um capítulo de um livro, né, que fala mais sobre felicidade ou às vezes sobre a dificuldade de trabalhar com felicidade, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um país com enorme incidência de pessoas ansiosas. São quase 19 milhões de brasileiros com algum tipo de transtorno de ansiedade, né? Então é isso que me faz pensar que a síndrome do impostor é uma parte do problema. Porque o executivo não está sofrendo só dessa síndrome, ele sofre de outras coisas ou de coisas mais amplas. Então essa é a minha ideia nesse momento, a gente dá um zoom out aqui e tentar olhar o problema de forma mais ampla. De qual fenômeno a gente está falando aqui de, né, ansiedade ou de problemas que as pessoas têm, muito mais psicológicos do que operacionais, associados ao mercado de trabalho? De forma mais ampla, de qual problema a gente está falando aqui? Na minha concepção, Cássio, a gente está falando da questão do propósito. Dentro do mercado de trabalho, sempre se falou muito em se trabalhar com
propósito. O trabalho é muito importante, mas desde que ele seja com propósito. Com o avanço das gerações, e principalmente essas gerações mais novas, elas vêm com essa questão do propósito cada vez mais pungente e mais forte. E isso só se intensificou pós a pandemia. Hoje em dia, a gente tem o fenômeno da grande resignação. Quantos executivos, quantas pessoas simplesmente não estão abandonando os postos de trabalho, excelentes profissionais, altamente aí demandados pelo mercado, e eles simplesmente estão deixando os postos de trabalho, deixando as empresas, porque eles já não são mais felizes naquele ambiente. E quando eles falam que eles não são mais felizes naquele ambiente, são esses sentimentos que eles relatam, né? Me sinto muito ansioso, me sinto muito pressionado, me sinto com pouca vontade, pouco propósito para ir trabalhar. Então, eu vejo que assim, existe um caminho que, obviamente, o indivíduo tem que buscar de autoconhecimento, para se encontrar e ser feliz no trabalho, e esse sentimento, tanto de ansiedade como da própria síndrome do impostor, ele reduzir, mas também, até pensando na longevidade e no resultado das empresas, cada vez a gente vê mais as empresas preocupadas com esse fenômeno, em conseguir ajudar o profissional a encontrar o propósito naquele ambiente que faça ele feliz, não só como profissional, mas também como ser humano, como pessoa. Perfeito. Veja, Cássio, não sei se a Maria concorda comigo, mas a gente vive hoje uma crise de saúde mental sem precedentes, né? No Brasil, no mundo todo, né? Então, nunca antes se falou tanto desse assunto, nunca antes ficou tão claro que isso é um problemaço, né? Que está acontecendo em quase todas as empresas no mundo todo. Claramente, o que a gente tem descoberto hoje é que, da forma que a gente tem trabalhado, a gente está indo para um caminho errado, né? As empresas se acostumaram com aquela ideia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a estudar essa tal ciência da felicidade, isso em 2013, 14, eu não tinha coragem de mandar um e-mail para o RH de uma empresa para oferecer um projeto de felicidade corporativa. Porque eles iam dar risada, eu não receberia nenhuma resposta de e-mail. Então eu falaria sobre, talvez, bem-estar, sobre clima, para poder ser recebido lá dentro e começar algum projeto. Hoje isso mudou completamente, hoje eu sou procurado especificamente para falar de felicidade. Mas veja só, antigamente acreditava-se que, olha, passa o cartão ponto aqui, deixa suas emoções em casa, aqui você tem que produzir. Então existia pressão por resultado e bônus lá na frente. Se você for bom, você ganha bônus. Eu vou te apertar aqui para você dar o máximo de resultado possível. E emoções é uma coisa que você conversa lá fora, né? Vai tratar disso lá fora. A gente chegou num ponto que ficou muito claro, e a ciência tem comprovado isso a cada vez mais, que pessoas mais felizes, e isso é tão intuitivo, gente, isso é uma coisa que me assusta. Hoje eu mostro números para os executivos. Eu chego para eles e eu mostro que uma pessoa mais feliz no trabalho, ela inova 300% mais, 300%. Uma empresa que investe em bem-estar, ela tem 125% menos burnout. Né? E existem ferramentas para construir isso. Né? Ela tem 66% menos afastamento por doença, 55% menos turnover. São números malucos, pensando em resultado. Mas menos que resultado, olha o custo humano, né, daquele pai que vai trabalhar, aquela mãe que vai trabalhar e volta para casa incapaz de ser pai e mãe com uma síndrome de burnout. Né? Então, mas por que eu digo que é intuitivo? Pensa aqui comigo. Aquele dia que você vai trabalhar, dormiu bem, tomou um belo café da manhã, deu um abraço no seu parceiro, sua parceira, um abraço no seu filho, foi trabalhar num projeto que você gosta, numa empresa que você acredita na missão dela, você tem um propósito lá dentro. Como é que você se engaja? Como é que você se trabalha? Como é que você se relaciona com as pessoas? E é provável que no final do dia você olha no relógio e fica assustado que já passou o dia inteiro e você não percebeu o tempo passar. Agora pensa no dia seguinte, você acorda depois de uma briga com seu parceiro, deu uma bronca no seu filho antes de sair de casa, não tomou café, pegou um trânsito horroroso e vai trabalhar com um chefe que não te respeita, numa equipe que você não admira, numa empresa que você não acredita no que ela faz. Ou
acha que a missão dela é só no papel e não é o que ela faz de verdade. Como é que você se entrega? Como é que você produz? Como é que você se relaciona com as pessoas? E quantas vezes por dia você olha no relógio e fala, pelo amor de Deus, o tempo não passa? É intuitivo. Quando você está bem, você encontra energia até no tanque reserva para trabalhar mais. Então hoje a gente sabe que uma das formas de se tratar essa crise de saúde mental não é só ficar. Agora eu vou colocar então psicólogo aqui dentro, terapia, sala de descompressão. Não é só cuidar da consequência, mas é começar a trabalhar na causa. Vamos encontrar o que a empresa pode fazer para que o ambiente se torne mais positivo, o que a empresa pode fazer para que as pessoas se sintam mais livres para falar o que elas sentem, o que as pessoas podem fazer para que elas façam parte da solução, fazendo escolhas melhores. E uma forma de escolher isso é, enquanto eu vivo na minha cabeça, o meu único foco é eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser promovido, eu tenho que chegar lá, é muito fácil eu sentir a síndrome do impostor. Porque eu fico o tempo inteiro me comparando com todo mundo e minha única métrica é essa. Quando eu começo a ter uma visão mais ampliada de todas as coisas que eu posso ser, como é que eu posso ser um bom pai em casa, como é que eu posso ser um ótimo profissional e uma pessoa generosa, e uma pessoa que se sente tranquila em conversar com os outros sobre assuntos diversos, quando eu começo a ampliar o meu foco, e eu tiro o foco dessa minha autoexigência, autocobrança que a Maria falou tão bem, eu começo a ter mais leveza no meu trabalho. Né? Então, hoje eu trabalho no Rubin com ferramentas inúmeras dentro das empresas para construir cultura nesse sentido. Né? Então eu concordo com vocês, né? As pessoas estão buscando propostas, as gerações novas não ficam mais. E é engraçado isso, né? As empresas só passaram a me procurar com esses projetos porque as gerações novas não ficam mais. Né? Tem a grande resignação, mas as gerações mais novas nem começavam um trabalho. Se ela não percebia propósito ali dentro, ou se ela percebia que o chefe não a ouvia, ela já ia para outra. Né? Então, ou a gente muda a nossa forma de pensar em relação ao trabalho, ou essas crises, esse problema de saúde mental só vai continuar. Mas a grande notícia, a boa notícia, é que talvez pela dor que as empresas estão sentindo com tanto afastamento, com tanta dificuldade, é que muitas e as grandes empresas têm procurado tratar esse problema de um jeito mais amplo, né? Não só, como você bem disse, Cássio, a questão da síndrome do impostor, mas todas essas crises de saúde mental que elas têm sofrido. Para a gente fechar, eu queria avançar mais um pouco num tema que eu até anunciei e o Henrique acabou passando muito por cima nele, mas eu queria convidar vocês para ir um pouco mais a fundo na solução. Né? Como que se soluciona isso? E essa pergunta tem 2 capítulos, a resposta dela. Né? Tem a solução por parte da empresa e a solução por parte das pessoas. Eu sei que é uma pergunta muito difícil, muito ampla essa, mas eu vou fazer. Como é que se soluciona esse problema de síndrome do impostor e ampliando um pouco esse problema de felicidade no trabalho? É importante dizer que a síndrome do impostor, ela não surge do dia para a noite, né, Cássio? E dessa mesma maneira, a solução também é um processo. Em linhas gerais, a solução está no autoconhecimento. E aí o autoconhecimento é você próprio, através da ajuda de especialistas, ou, como bem mencionado pelo Henrique anteriormente, pedindo feedbacks de pessoas aí que você confia, que possam te ajudar. Dessa maneira, você começa a desconstruir os padrões de comportamento que você vivencia, e isso vai, amenizando. Existem dicas práticas que dá para a gente ir colocando no nosso dia a dia, né. Uma das que eu mais gosto é estar sempre atento e constantemente fazer avaliações a respeito das suas conquistas profissionais e o que motivou para que elas acontecesse. Essa é uma maneira de você perceber, concretamente, que elas aconteceram porque você as construiu. A partir do momento que você analisa a situação de fora, você começa a entender que, de fato, teve um processo e aquela conquista foi merecida, né. Então, essa é uma dica que eu sempre gosto de dar para quem
para quem está nessa situação. Uma outra é você praticar a escuta ativa e acolher os feedbacks positivos que você recebe. Normalmente, o profissional que sofre, que está nesse momento sentindo-se um impostor, ele é muito bom para ouvir as críticas negativas, destrutivas, ou até mesmo as que sejam construtivas, mas olhando um ponto a se desenvolver. E ele tem muita dificuldade em acolher os feedbacks positivos. É importante também acolher os feedbacks positivos, principalmente quando vem de profissionais, de pessoas que você admira, um gestor que você admira, um colega que você admira, uma pessoa que está na sua linha de gestão que você respeita. Se esses profissionais estão te dando feedbacks positivos que converjam para o mesmo ponto, a gente tem que também parar e escutar e acolher de maneira positiva, porque isso ajuda, isso dá sustentabilidade para você não se sentir tão mal, tão impostor como você vem se sentindo. Perfeito, Maria. Você foi tão brilhante nas soluções possíveis aí para a síndrome do impostor, que eu vou falar mais do ponto de vista de felicidade de um jeito mais amplo. Primeiro, repetindo o que você disse, não tem solução rápida e fácil para um assunto tão complexo, né? A gente não muda uma cultura ou um comportamento do dia para a noite. Então, quando eu faço um projeto numa organização, eu começo sempre pela liderança, né? Muitas vezes uma empresa me chama, Henrique, estou com uma verba que sobrou aqui, faz uma palestra aqui para motivar o pessoal aqui, para todo o time. E o resultado disso é muito baixo, né? Eu adoro fazer palestra, mas é muito baixo, porque eu vou fazer a palestra, a pessoa vai se sentir motivada e no dia seguinte o líder vai tratá-lo como ele sempre foi tratado, né? Então não vai resolver. Então a primeira coisa que eu faço é um trabalho com os líderes. A gente precisa conscientizar o topo da pirâmide desse novo jeito de pensar a própria vida e de agir. E um jeito muito legal que isso é feito com a psicologia positiva é que as aprendizagens, o que a gente ensina para esse líder, para essa pessoa, primeiro é muito simples, chega até a assustar, né? São ações muito simples de se implementar. E segundo, não é aquela ação que o RH pede para fazer como um checklist para a empresa. É uma ação que ele volta para casa depois de um workshop e ele faz em casa e fala, opa, meu filho me olhou diferente, a minha esposa conversou comigo diferente, meu marido teve um olhar diferente para isso. Então, são ações que reverberam em todas as áreas da vida desse indivíduo. Então, por causa disso, ele é muito mais propenso em continuar fazendo. Então, a gente começa com os líderes para que eles percebam o impacto disso e se interessem em colocar isso na agenda e no próprio vocabulário, né? Depois a gente leva essas mesmas práticas para os indivíduos. Então, primeiro a empresa como um todo, pelos seus líderes, abraçam essa ideia e incluem esse assunto na agenda. Segundo, a gente começa um trabalho com toda a empresa para, através de novas práticas incorporadas pela organização, novos comportamentos comecem a surgir de dentro para fora em cada indivíduo. Então a gente usa toda a energia de cada profissional para que novos comportamentos vão surgindo e comece a gerar um ciclo virtuoso de melhoria do ambiente organizacional. Isso leva tempo, mas ganhos significativos começam a acontecer logo no começo. Então a gente percebe os ganhos e esses ganhos vão alimentando a roda para que as pessoas comecem a procurar mais e continuem nesse ciclo. E é impressionante como essa mudança de paradigma traz resultados muito positivos para a organização e para os indivíduos principalmente. Puxa, eu quero agradecer muito a vocês dois por bater esse papo tão prático, tão dinâmico. Parece até que vocês já faziam podcast juntos há algum tempo, porque as respostas se complementam muito bem aí. Então, deixa eu começar agradecendo a você aqui, Henrique, nosso convidado, por participar hoje dessa conversa. Muito obrigado e volte mais vezes, viu, Henrique? Não convida muito não, porque eu vou dizer sim sempre. Vai ser um prazer, foi uma delícia estar com vocês. Contem sempre comigo, um prazer mesmo. Maria, da mesma forma, quero te agradecer muito. A gente sabe que a agenda na Roberts Ref é cheia,
mas você sempre arruma um tempo aí pra gente aqui no podcast. Então, muito obrigado, Maria, pela sua participação hoje. Cássio, obrigada mais uma vez. É sempre muito bom participar aqui com vocês e foi um prazer participar hoje com o Henrique. Foi o que eu falei no começo. Levo um monte de conhecimentos desse podcast aqui. Muito legal mesmo. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o Henrique Bueno, do Holbein Institute, e a Maria Sartori, aqui da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?